pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Luciana, de português. Estou com vocês mais uma vez essa semana para fazermos as atividades semanais. Chegamos aí ao final da apostila, na atividade 4, parônimos e homônimos. Para vocês poderem realizar as atividades, nós temos então aqui uma explicação. Olha lá, parônimos são palavras muito parecidas quando escritas lado a lado. Na maioria das vezes só se troca uma letra, mas essa pequena mudança altera todo o significado. Exemplos. Primeiro exemplo, emigrante e imigrante. Essas duas palavras, embora sejam parecidas, com a mudança da letra E para a letra I, nós temos aí significados diferentes. Então, veja só, emigrante. Emigrante é aquele que sai de um país para viver em outro. E imigrante? Imigrante é quem entra em um país para se instalar e viver. Então, os significados são diferentes. Mesmo raciocínio aqui, preceder e proceder. Preceder, estar ou acontecer antes de algo. E proceder é agir de uma determinada forma. Então, nós temos aí significados diferentes. Descrição e descrição também são diferentes. Descrição é quando você conta como é alguma coisa de forma minuciosa. Você descreve essa determinada coisa. E descrição é uma qualidade de alguém que é discreto, que é reservado. Essa pessoa age com discrição. Certo, pessoal? São esses os parônimos. Depois nós temos os homônimos. São palavras iguais na pronúncia e ou na escrita, mas com significados diferentes. Os homônimos são divididos em 3 categorias. Primeira delas, homônimos homófonos. Homófonos quer dizer com o mesmo som. Olha lá, possuem o mesmo som, mas ao escrevê-los nota-se a diferença. Exemplos. Olha só, nós temos aqui alto com L e alto com U. O que acontece aqui então? O alto com L é justamente o contrário de baixo. Por exemplo, aquele menino é muito alto, E alto com U, a gente usa muitas vezes como prefixo, para indicar algo em relação a si mesmo. Por exemplo, autoestima, autocuidado, Depois nós temos seção. Veja, a seção pode ser escrita de 3 formas. Com C cedilha, com SS e com C e SS. Aqui, pessoal, seção com C cedilha, nós temos então a repartição, certo? Vamos dizer assim, algo que é dividido em repartições. Por exemplo, vou àquela loja para visitar a seção de sapatos, de calçados. É uma repartição, um departamento dessa loja, ok? Seção com 2 S é uma reunião ou algo que se faz sentado. Por exemplo, sessão de cinema, sessão da tarde, que passa todos os dias na TV, ok? Então, essa é a seção com 2 S. E seção com C e 2 S é no sentido de ceder, de doar algo a alguém, Essa é a seção. Então, por exemplo, eu cedo meu lugar a você. Esse cedo é o verbo, que vai aí, vai vir do substantivo seção, ok? Muito bem. Depois nós temos os homônimos homógrafos. Veja, homônimos que são escritos de forma igual. Então, olha, possuem sons diferentes, mas quando escritos são iguais. Geralmente, a principal divergência, a principal diferença sonora é a abertura de timbre. O que é a abertura de timbre? Você vai perceber que nós temos aí sons fechados e sons abertos. Então, olha aqui o exemplo de sede. Nós temos sede, som fechado, e sede, o som aberto. Quando nós temos sede, está se referindo à vontade de beber água. E quando nós temos sede, com o com o som aberto, nós temos a matriz de uma organização, certo? A sede daquela empresa fica em tal cidade, por exemplo. Jogo, com som fechado, que é um substantivo. Participei do jogo de futebol
no último final de semana. E jogo, né? Do verbo jogar. Jogo muito bem futebol. Eu jogo, ok? Gosto é em relação a sabor, o O fechado, gosto. Aquela fruta tem um gosto amargo. E gosto com o som aberto, é um verbo. Eu gosto muito de você, ok? Muito bem, e chegamos então aos homônimos perfeitos. São idênticos em som e em escrita e precisam do contexto, ou seja, da situação em que eles estão inseridos, né, da frase, vamos dizer assim, para serem entendidos. Normalmente, uma das versões da palavra é verbo. Olha lá os exemplos. Cedo, antes da hora. Cheguei cedo à festa. E cedo, do verbo ceder, como eu dei o exemplo lá em cima. Eu cedo o meu lugar a você. Eu dou o meu lugar a você. Rio, curso d'água. O rio estava cheio. E rio, né, do verbo rir. Eu rio muito sempre que conversamos. Morro, no sentido de montanha. E morro do verbo morrer. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos os homônimos perfeitos. Bom, seguindo então aqui nas atividades, vocês precisarão do auxílio de um dicionário, né? Se vocês tiverem um dicionário em casa, ótimo, mas quem não tiver, hoje em dia é muito fácil a gente pesquisar no celular, né? As palavras que a gente aí fica em dúvida, ok? Então, aqui, pessoal, olha lá, complete com a opção correta. Você vai ter aí várias frases que você deve completar com uma das palavras que estão entre parênteses. Veja, nós temos várias palavrinhas aqui que vão trazer para nós homônimos e parônimos, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que analisar as palavrinhas, o seu significado, para você poder encaixar aqui na frase, ok? Observando bem o sentido de cada uma delas, certo? Olha lá a palavrinha que a gente viu lá em cima, emigrem e imigrem. A recessão econômica do país faz com que muitos emigrem ou imigrem. Você vai analisar aí qual seria a palavra que se encaixaria aqui perfeitamente no sentido dessa frase. E com as demais, a mesma coisa, tá? Número 2. Complete as lacunas usando adequadamente o mas e o mais, o mal e o mal com L e mal com U. Aqui, pessoal, você pode fazer aí uma relação. O mas, você pode fazer a substituição pelo porém. Por exemplo, estudei muito para a prova, porém, não fui bem. Então, você pode substituir aí pelo porém. O mais, com i, é no sentido de adição. Por exemplo, precisamos todos de mais gentileza. Mais gentileza, a ideia de adição. O mal com L, você pode substituir aí no seu raciocínio pelo bem, ok? E o mal com U, você pode substituir pelo bom. E aí, então, você vai conseguir fazer este exercício. 3. O prefeito deferiu o requerimento do contribuinte, o termo grifado poderia perfeitamente ser substituído por. Para poder responder essa daqui, você vai ter que consultar o sentido dessa palavrinha, desse verbo, deferiu, ok? 4. Indique a alternativa que contém a sequência necessária para completar as lacunas abaixo. Veja, nós temos as palavrinhas aqui, expectativa, tensão e hesitante. Aqui você vai ter que ver qual é a forma correta, porque veja, elas estão escritas de formas diferentes, certo? Então, você vai ter que identificar aí a forma correta. 5. Mais uma frase para você completar. Complete corretamente as lacunas, os espaços. Aqui também nós temos várias palavrinhas aí e você vai ter que se certificar se elas estão escritas corretamente, em qual das alternativas elas estão escritas de forma correta, ok? E vai assinalar então uma delas. Para encerrar, nós temos a atividade complementar na apostila 2 com a indicação das páginas que vocês deverão fazer.
Então, essas são as atividades semanais. Desejo a vocês aí bons estudos e uma boa semana.